Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Líderes de Sucesso, podcast aqui da Fórmula Digital. E é claro que a gente começa fazendo aquele pedido especial para você aí de casa, para você dar o like, curtir, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar as notificações. Bom, no episódio de hoje a gente recebe uma convidada incrível, muito especial. Aos 16 anos, ela participou da primeira Olimpíada de Filosofia da América Latina. Aos 17, começou a escrever seu primeiro livro, O Elixir da Humanidade, lançado em 2022. Hoje, aos 32 anos, prepara seu segundo livro e segue inspirando com sua paixão por Platão, Sócrates e pela filosofia. Fã de anime e dona de uma história de superação, vamos também falar de mitos e verdades sobre ser escritor no Brasil e conhecer essa mente brilhante. Seja muito bem-vinda, Natália Cortiço. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a todos vocês por me darem a oportunidade de participar de um programa tão importante como esse, que é Líderes de Sucesso, e por me proporcionarem essa grande aventura. E não tem liderança maior do que um escritor, né? Onde ele vai colocar todo o pensamento dele, né? E também da questão da responsabilidade, de sermos escritores ou escritoras. E o quão poderosas são as nossas palavras e elas têm um poder muito grande de impactar a sociedade, E isso é fundamental, que a gente tenha um compromisso, com a verdade e com o conhecimento. E Natália, com 16 anos então tu participou dessa primeira Olimpíada de Filósofos ou de Filosofia da América Latina. Como é que foi essa experiência para ti? Foi a partir daí que deu essa inspiração para te criar esse livro? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu me descobri como escritora na primeira Olimpíada de Filosofia da América Latina, diante das questões que foram impostas para nós, o tema da Olimpíada, É preciso saber viver? O que precisamos saber para cuidar da vida? Na época eu tinha apenas 16 anos e fiz um trabalho, para a Olimpíada, e isso fez com que eu refletisse sobre essas questões e o quão grandes e magnânimas são a sua complexidade. E diante das minhas reflexões, eu cheguei à conclusão de que a felicidade está muito vinculada ao fato de que qual forma devemos fazer para cuidar melhor da nossa vida e o que podemos fazer através do autoconhecimento para obter o melhor de nossas capacidades. E é muito importante salientar que não é possível nos fortalecer sem antes conhecer as nossas fraquezas. O autoconhecimento também é uma jornada, um mergulho dentro de nós mesmos. Sim. E é muito importante ter coragem para fazer isso, porque todos nós temos defeitos e qualidades. Exatamente. E às vezes pode ser difícil aceitar certas dificuldades que temos e superá-las. Mas assim, aos 16, quando tu teve essa experiência, foi ali que deu um start pra ti na área da filosofia ou não? Tu já era apaixonada por filosofia desde criança? Como é que foi isso pra ti? Eu sempre gostei bastante de filosofia desde que eu comecei a ter essa aula no colégio, mas na Olimpíada mesmo, a partir dali eu comecei de fato a virar escritora. Deslanchou. Daí eu vi que essa era a minha área mesmo, Então, eu comecei a ler um livro chamado O Banquete de Platão, que é meu preferido até hoje, E ele me fez ler outras obras dele, como Fédon, Apologia de Sócrates, A República, e isso também veio uma grande analogia com as questões do anime, que eu sempre assisti desde criança e sempre gostei muito. Quais animes tu gostava quando criança? Eu adorava Dragon Ball Z, Naruto. Naruto, no caso, seria mais para adolescência, assim, sabe? Sim. Naruto clássico e Naruto Shippuden. Cavaleiros do Zodíaco, não. Eu não cheguei a assistir, desculpa, não. Eu vou ter que pedir. Jaspion também antes, Tinha também Jaspion também. Eu não assisti, então eu não posso comentar nada, Sim. Bom, então tu uniu então essa questão
dos animes, que já era uma paixão tua desde criança, com a filosofia. Como é Sim. que é essa união? Essa analogia que tu faz? Como é que é nessa questão das histórias dos animes com Platão, Sócrates, né? Com os grandes filósofos? Assim, já dando um spoiler, assim, para quem não leu, né, estragando tudo, né, no banquete, né, falava sobre Eros, ou o amor, né, e Sócrates, ele falava que o amor não é de todo bem, porque ele também causa sofrimento, e ele cita a questão, né, de quando o amante de Aquiles, o Patroclo, foi morto por Heitor, e do quanto essa dor impactou ele. Então, a gente tem que ter essa consciência de que, assim como o amor nos faz fazer coisas maravilhosas, ele também nos faz fazer coisas que podem ser destrutivas e causar sofrimentos de outras pessoas, desencadeando um círculo de vingança. Círculo, né? Assim como Heitor matou Patroclo, Aquiles, depois, para se vingar, matou Heitor. E Heitor tinha família, ele era um príncipe de Troia. Nossa. Toda a responsabilidade. E assim, como é que foi? Porque É que eu precisava também terminar umas coisas. A questão ali de Sócrates, nos livros, né, Apologia de Sócrates e Fédon, acontece o julgamento de Sócrates, que ele foi acusado de corromper a juventude. Né? E de que forma ele foi? Porque ele incentivava o pensamento crítico, ele incentivava as pessoas a refletir sobre o cosmos. E isso não é muito agradável até hoje, né? Para os governantes. Sim. Ele fez com que as pessoas se tornassem muito analíticas, digamos assim. E isso incomodou muito, né, os poderosos. Então foi imposta para ele a condição que ele poderia sim ser salvo da morte, caso ele dissesse que tudo aquilo que ele falou da importância do buscar conhecimento, do saber, e de tudo, do pensamento analítico, da criticidade, estava errado, que tudo que ele falou na vida dele seria uma mentira. Ou ele teria que ser morto por envenenamento por cicuta. Sócrates, ele disse que... pelo que? Desculpa, falou? Envenenamento por cicuta, que é um veneno que... É um veneno. Sim. Que, infelizmente, tu pode encontrar em lugares sem muita dificuldade hoje em dia, tá? Sim. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes sórdidos. Mas, enfim... Essa analogia dele ter escolhido a morte ao invés de renunciar a tudo aquilo que ele acreditava, isso está muito associado aos animes e à cultura japonesa deles. Por exemplo, nos Dragon Ball Z, por exemplo. Tá. Por exemplificação, né? Goku e os Guerreiros Z muitas vezes colocaram suas vidas na linha de frente e se recusaram a compactuar com aquilo que eles achavam errado. Muitas vezes, eles sacrificaram suas próprias vidas para que outras pessoas pudessem sobreviver. E isso foi muito semelhante ao que Sócrates fez. E em Naruto, né, tanto o clássico quanto o Shippuden, a gente vê os mesmos sacrifícios e auto-sacrifícios de personagens, por exemplo, como Itachi, Shisui, que preferiram dar suas vidas para salvar muito mais vidas. Sim. Então, me fez refletir agora uma questão do meu segundo livro, que daqui a pouco sai do forno, né? Não sei se daqui a pouco, porque é um assunto bem polêmico. Mas, enfim, polêmica é interessante. É interessante, exatamente. A questão é o seguinte, se a minha vida puder ser sacrificada e muitas outras pessoas puderem se beneficiar disso e eu puder salvar outras vidas, abdicando da minha, eu faria isso. Porque eu acredito que esse é um compromisso que nós temos como seres sociais.
Isso está presente até na natureza. Por exemplo, naquele filme A Marcha dos Pinguins. Né? Realmente, né, os animais, assim, tem relato de suicídio de animais. Né? Sim. Então, eu vejo que eles fazem muitas vezes isso, no caso dos animais, para que a espécie continue existindo. E no caso tanto de Sócrates para o pensamento e a criticidade continuarem existindo, ele teria que se sacrificar, porque no momento que ele negasse tudo que ele falou, a vida inteira, ele seria desacreditado. Sim. E ele estaria dando margem para que as futuras gerações fossem subjugadas por ditaduras. Exato. Porque ele acabava, na realidade foi um ato de coragem, que nem tu falou, mas também foi um ato de exemplo para essas outras gerações, né? Sim. De que as outras gerações perpetuassem esse legado que ele deixou, né? Exatamente. Por isso a importância do sacrifício e do autossacrifício. Porque muitas vezes, no caso de Sócrates, por exemplo, e desses animes que eu dei, desses personagens fictícios que salvaram a vida de muitas pessoas sacrificando suas próprias vidas. Sim. Se o Sócrates não tivesse sacrificado a vida dele em prol dos seus ideais, a gente hoje não teria a liberdade que a gente tem para fazer diversos fatores. E o sistema político democrático que nós temos hoje, né? De livre pensamento, de Estado laico, a gente não teria, né? Se não fossem essas ideias de Platão, de Sócrates, não é? E, Natália, tu acha, qual é a tua visão sobre isso? Que essa punição que o Sócrates teve, né? Há milhares de anos atrás, né? Como é que a gente pode colocar essa lição de Sócrates para os dias de hoje? Quais os exemplos? Eu colocaria da seguinte forma, que nós temos sempre que analisar e adotarmos o pensamento crítico sobre o que nós devemos ou não fazer, baseados numa reflexão, de uma filtração das imposições sociais, especificamente de pessoas com grande poder. Porque elas utilizam isso para manipular as pessoas em benefício próprio. E no momento que as pessoas adquirem um pensamento mais crítico e mais analítico, isso se torna muito mais difícil de governos, de pessoas corruptas, manipularem as pessoas e tornarem este mundo mais pior do que já está, devido à poluição, corrupção. Sim. Isso sempre existiu. Mas digamos que a gente pode fazer pequenos sacrifícios, não necessariamente arriscar a própria vida. Só pra gente esclarecer pro nosso público que sacrifício, que é o que a Natália tá falando aqui, não é sobre morrer como Sócrates morreu, tá? Porque às vezes a gente tem sacrifícios na vida, no nosso dia a dia, que a gente tem que se sacrificar, se doar pra algo, que às vezes é difícil, é uma coisa penosa, mas por um bem maior. Então não é o sacrifício de morte, não é, Natália? Sim, exatamente. Exatamente. Tem várias formas de sacrifício. Por exemplo, acordar cedo de manhã pra ir trabalhar, estudar e aprender mais. Pode ser um sacrifício. Para certas pessoas é um inferno acordar de manhã cedo. Exatamente, exato. E, Natália, entrando nisso, né, a gente tem que apresentar aqui o livro da Natália, né, que é o Elixir da Humanidade. Esse livrinho aqui vermelho, que não chama muita atenção, né? Não, nem um pouco chama atenção, né? Ele tem aqui detalhes dourados, né, enfim, ele é vermelho, então de longe ele já chama atenção, né? Tanto que a gente colocou aqui na nossa mesa, né, e de longe já chamou atenção, né? A nossa equipe técnica, né, que é o Jean, disse, não, Micael, coloca assim que fica melhor, o livro fica aparecendo mais, e aqui estamos com o livro. E a gente fala, né, o tema principal do livro é sobre felicidade, né? Pra ti, se tu pudesse responder em algumas poucas palavras, a felicidade tem um preço? Qual é o preço da felicidade? Bom, eu acho que se eu respondesse essa pergunta nesse momento com muitos detalhes, eu estaria entregando o livro. Não, mas fazendo um resumo, uma chamada para quem tá assistindo a gente.
Digamos que a felicidade é um conceito muito subjetivo porque ela é variável de acordo com a cultura e com contextos históricos. Sim. O que é um inferno para ti pode ser um paraíso para mim e vice-versa. Exato. Então, a gente tem que entender e aprender a tolerar, nem que seja tolerância mesmo, de que outras pessoas vão se interessar por fatores distintos do nosso e está tudo certo. E a questão do preço da felicidade seria o que tu estaria disposto a fazer para alcançar aquilo que te satisfaz de uma forma prolongada. Porque o preço talvez não se tratasse de algo constante, de alguma fórmula, né? Mas cada pessoa, para cada situação que a satisfaz, cada contentamento requer algum tipo de sacrifício. Por exemplo, para você ter a sua formação, as qualificações que você teve que dedicar muito do seu tempo. Que Exatamente. Você poderia estar se divertindo, indo pra farra, né? Mas, balada. Mas assim, tu escolheu abdicar de prazeres momentâneos que depois não fossem duradouros, para que tu tivesse algo que de fato é edificante e duradouro. E o preço, ele não tem uma resposta definitiva, porque cada pessoa vai ter que responder pelo que ela passou. E se é que ela tentou ser feliz, se é que ela estava disposta a fazer o que tinha que ser feito para obter o que ela queria. A felicidade, na tua visão, ela é um estado de espírito? Ou seja, a felicidade, ela é de dentro para fora? Porque muitas vezes as pessoas condicionam a felicidade, né? Não, eu sou feliz porque eu tenho um carro de 300 mil reais. Eu sou feliz porque eu estou numa mansão. Eu sou feliz porque eu sou um executivo numa empresa. Isso traz felicidade? Ou a felicidade é um sentimento, como a gente tem em relação à dor, ao ódio, ao amor? O que tu acha sobre isso? Eu acredito que a felicidade... Tá entregando muita coisa, né? Que eu não queria falar, porque senão estraga, né, todo o livro. Mas, enfim, eu acredito que a felicidade, ela é um conceito muito relativo e subjetivo, variável de acordo com a cultura e com o contexto histórico. Tá. E com as experiências individuais de cada um. Porque cada pessoa vai dizer o que lhe satisfaz, o que lhe dá contentamento, como você mencionou. Talvez para uma pessoa ter um carro de luxo seja algo que dê um contentamento. É a felicidade dela. Eu não chamaria de felicidade, mas um contentamento. Sim. Porque a questão ali do consumismo, né, do capitalismo é que, hoje ele tem um carro que é top de linha. Daí no outro dia aparece outro. Aí assim acabou ali o contentamento dele. Então é um vício a questão de obter prazeres. Eu não estou nem falando de felicidade, porque eu não vou entregar o livro. Tá. Mas essa obsessão que nós temos, né, não precisa ser material necessariamente, mas obter aquilo que nos satisfaz. Quando tu obtém aquilo que tu quer, tu geralmente tende a ter prazer, mas momentâneo, passageiro. Então, como tu já teve aquela dose, tu vai querer doses cada vez maiores, como se fosse um dependente químico, e de fato se tornou um vício. Então, eu acredito que a felicidade, ela esteja muito vinculada a ideais de cada pessoa e também do fato do quanto que a sociedade consumista, né, excessivamente consumista, porque consumismo todo mundo tem em algum grau, né? Sim. Ela faz com que a gente tenha idealizações a respeito do que poderia nos satisfazer e nos dar contentamento. E eu acredito que não seja necessariamente um estado de espírito, mas sim uma influência daquilo que é imposto para ti pela sociedade e também juntando com aquilo que tu quer para tua vida. Sim. A questão da felicidade, ela é muito complexa, porque as pessoas acreditam que
Se eu obter, digamos, os chavões da nossa sociedade, se eu obter um carro de luxo, se eu ficar bilionário, ou então formar uma família, ter filhos, etc., eu vou ser feliz. Só que Não necessariamente, né? Só que isso não significa... Tem gente que não quer ter, não se importa com carro, tem gente que não quer ter filho, tem gente que não quer casar, tem gente que tem outros projetos de vida. E é feliz. Sim, porque pode ser feliz ou não, né? Dependendo do que essa pessoa tem, né, para se satisfazer. Sim. E cada pessoa se satisfaz de formas diferentes. Exato. Mas assim, por exemplo, eu sei que, claro, a Natália não pode dar esse spoiler pra gente muito grande. E não vou falar do livro. Em relação ao livro. Não, a gente pode falar qual o tema do livro, que é o livro, né? Eu posso dar falar um pouquinho dele. Sim, exato. Aliás, o livro, ele fala sobre a questão de que explora a felicidade através de uma abordagem filosófica, né? Então, uma maneira de entender, uma forma diferente de entender o que é a felicidade. Mas assim, para os nossos espectadores que estão nos assistindo agora, pessoalmente, o que te traz felicidade? O que te traz realização de vida? Tu, Natália. Bom, eu gosto muito de salientar, quando as pessoas perguntam isso, né? Tem uma pergunta muito interessante que seria quem eu sou? Uhum. E eu gosto de dizer que eu sou a inconstância dos fatores que configuram o cosmos. O que eu quero dizer com isso? Não, eu não tô chapado, tá? Eu quero dizer que eu sou a mudança. Uhum. E o que me torna uma pessoa mais realizada, eu não vou dizer necessariamente feliz, porque eu não vou entregar meu livro não, tá? Leiam depois. Leiam, gente, leiam. Inclusive vai estar na Feira do Livro, né? Sim, com 20% de desconto. Aí, eu iria aproveitar. Já faz o jabá, já faz o jabá. Então, assim, o que significa isso? Significa que eu sou uma pessoa, né, que eu passei por 3 faculdades diferentes, não me formei em nenhuma, porque nunca nenhuma delas me entregou aquilo que eu queria. O que eu queria é ser escritora. E eu sou uma pessoa que filtra as imposições sociais. E o que me faz feliz é saber que eu estou me aperfeiçoando a cada dia, que eu estou transcendendo. Evoluindo. Que eu não estou estagnada que nem cimento. Isso me dá uma satisfação muito grande. Tá. Mas assim, tu falou em relação a estudo, né? Existe um movimento muito forte hoje em dia de pessoas que incentivam as outras nas redes sociais a não estudarem. Tu entra nessa questão desse movimento ou não? Não, eu não estudei, mas foi uma opção minha, mas incentiva as pessoas que querem estudar. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, assim, olha, eu diria que ela depende do contexto. Uhum. Por exemplo, se tu quiser ser médico, com certeza, não tenha dúvida que tu precisa fazer uma faculdade. Tá. Certas profissões, realmente, tu precisa fazer uma faculdade. Uhum. Certo? Agora, se tu quiser ser escritora, tu não precisa de faculdade. Tá? Porque se precisasse, eu não teria escrito um livro. E ainda mais pela editora AGE, que é uma editora extremamente qualificada, que tem como dono, né, o Paulo Ledur, que já foi patrono da Feira do Livro algumas vezes, sim. O Maximiliano Ledur, que é presidente da Câmara do Livro. Então, uma vez eu lembro que quando eu levei o meu livro para o Paulo Ledur, e falei, né, que ele até achou que eu era formado em filosofia e psicologia. Não, eu sou só curiosa mesmo, tá? Ele me perguntou assim, qual era a formação do Érico Veríssimo? E eu olhei para ele e disse, olha, eu nunca estudei a vida dele, então eu não tenho condições de responder isso. Não sei. E ele pegou e me disse com a maior calma do mundo. Nenhuma. Então, para algumas profissões, carreiras, para alguns fatores que tu queira obter, realmente tu precisa ir para uma faculdade para exercer. De uma formação acadêmica. Precisa. Agora, outras não. Por exemplo, também tem uma outra questão. Eu vou dar um exemplo do Bill Gates, tá? Tá.
Ele entrou em Harvard, mas ele escolheu não continuar estudando. Por que ele fez isso? Porque ele é um gênio de finanças. Gênio da computação. E naquela situação, só naquele contexto, não faria sentido, naquele contexto, ele continuar em Harvard gastando muito dinheiro, que Harvard é cara, tá? Para a maior parte das pessoas é cara. Sim, sim. Tá? E também ele tinha mais conhecimento que os professores. Então, o que ele iria fazer lá? Então, ele estaria perdendo um tempo valioso que ele poderia utilizar para fazer o trabalho dele. E tu te considera, porque tu pegou o exemplo do Bill Gates, né? Teve também o Steve Jobs também, que ele começou numa garagem, enfim, e aí cresceu com a Apple. Mas assim, tu citando esse exemplo, tu te considera uma pessoa dotada no quesito de um QI ou de uma inteligência acima do normal ou não? Eu pego em relação ao exemplo que tu deu do Bill Gates, que ele não estudou porque ele era alguém de um QI, de uma inteligência acima do normal. Tu te considera dessa forma ou não? Olha, eu sou uma pessoa que eu não levo a sério o teste de QI, tá? Porque não que ele não tenha, não que ele não tenha uma validade para mensurar algum tipo de inteligência humana, mas nós temos Howard Gardner descobriu em 1960 que existem várias tipos de inteligências. Sim. Como a inteligência para arte, a inteligência para matemática, para diversas coisas. Por exemplo, o teste de QI. Ele avalia a lógica e a matemática, 2 áreas do conhecimento. E existem 8. Então, ele não mensura nem metade da totalidade das inteligências humanas. Uhum. A pessoa pode ter um QI alto? Pode. Mas isso não significa que ela vai se dar bem na vida. Tem um estudo feito com os alunos de Harvard, com os que tiveram as pontuações mais elevadas no teste de QI, e viram que não necessariamente eles foram bem-sucedidos. Sim. Enquanto que outros que não tinham um QI elevado, ou tinham tão grande, né, tiveram sucesso porque eles não tinham as inteligências avaliadas no teste de QI, mas tinham outros talentos de outras inteligências humanas, que existem 8. O teste de QI avalia 2. Sim. Bom, agora a gente chegou na metade do nosso podcast. A gente vai para um recado muito especial, Nath. Pode chamar de Nath, né? Pode, né? É mais assim, mais próximo, né, que a gente fica. Então a gente vai para um recado interessantíssimo, importantíssimo, muito legal aqui da nossa fórmula digital e do podcast Líderes de Sucesso. A gente volta já. É rapidinho, 30 segundinhos, não sai daí que a gente já volta. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. E, Natália, tu teve um problema, né, aos 16 anos, né, durante a adolescência, que tu acabou sendo internada por um problema cardíaco, né, mas tu superou isso, mas teve aquela questão de ficar internada 2 meses no hospital. Como foi, então, isso? Essa questão de um problema de saúde e, ao mesmo tempo, esse medo que tu tinha de acabar partindo e não poder ter publicado o livro, ter colocado a tua obra para as pessoas lerem. Como é que foi isso? Foi a pior experiência que eu tive na vida e foi avassaladora. Porque quando eu comecei a escrever meu livro, com a maior parte dele com 16 anos, mas aos 18 anos, 17 para 18, né,
eu tive um problema cardíaco, né? Eu estava com risco de parada cardiorrespiratória iminente. Nossa. E os médicos estavam dizendo que a questão não era se eu iria viver, mas quando que eu iria morrer, que a minha morte era certa. Nossa. E ter essa consciência de que tu não conseguiria, digamos, concretizar teus sonhos, isso é importante para, digamos, ter a felicidade. Agora, eu tive que ficar 2 meses internada num hospital, né, em repouso absoluto, e mesmo literalmente no leito de morte, eu continuei pedindo para o meu pai, né, me mandar livros para eu continuar adquirindo conhecimento até o fim, até onde pelo menos o meu corpo pudesse conseguir, né. Isso foi uma experiência para mim agora eu ressalvo muito isso, né, que muitas pessoas falam o seguinte: eu não tenho tempo para escrever, eu tenho outras prioridades. Mas quem poderia ter dito isso naquela época era eu. E eu não disse isso. E quando a pessoa realmente quer, ela faz de tudo que está ao alcance dela para conseguir. Uhum. E eu não vejo essa determinação na maioria das pessoas. E quando eu vejo, me recordo com o passado, né? Eu vejo que foi fundamental aquela experiência para que eu pudesse entender a dificuldade que é escrever. Uhum. Porque tu não vai estar bem 100% da tua vida. Então, é necessário muita perseverança. E tem outros aspectos, né, que eu gostaria de falar aqui também, né, que ele perguntou sobre mitos e verdades. Né, exatamente. Exato. Eu não vou falar muitos, não, porque, né, mas enfim... um grande mito é acreditar que tu tem que ter uma faculdade para ser escritor ou escritora. Não, senão não estaria aqui, minha gente, sinto muito, tá? E falam muito que é necessário ter cursos, faculdades, técnicas, mas técnicas. Tem gente que aprende de diversas formas, tem visuais, auditivos, sinestésicos. Então, Sim. O que funciona para ti não necessariamente vai funcionar para mim. Isso não dá para padronizar a forma de aprender ou de escrever. Sim. Quanto à questão das redes sociais, das visualizações, quanto mais seguidores tu tiver, significa que tu tá vendendo muito. Mais tu vai vender. Não necessariamente. Tem gente que te segue por diversos motivos, mas não adquire teu livro. Uhum. Isso é um mito, né? Que se ter seguidores implica que eles vão comprar teu livro, tá? Uhum. Por exemplo, se tiver uma baita de uma avaliação na Amazon e tu tiver uma avaliação de 5 estrelas, significa necessariamente que tu é um autor de best-seller. Gente, meu livro tá avaliado em 4.8, tá? É a mesma avaliação do Paulo Coelho e do Robert Kiyosaki. Eu tô bem longe de estar na competência deles, né? Por favor, né? Eu conheço, inclusive, escritores que têm 5 estrelas e são iniciantes. E se alguém falar aqui o nome deles, ninguém vai reconhecer. Ninguém conhece eles, entende? E muita gente paga para ser bem avaliado no Amazon. Ou então paga para que outras pessoas avaliem bem seus livros e avaliem mal o de outros autores. Uhum. E qual é a maior dificuldade que tu sente assim de ser escritor no Brasil? A maior dificuldade é o preconceito. Porque as pessoas acreditam que escritor é tudo vagabundo. Tu pode chamar escritor de muita coisa, tá? Mas de vagabundo não. O que a gente mais faz é estudar, ler, se aperfeiçoar. Escrever, né? Porque, digamos assim, que ser escritor e ser ignorante não combina. Como é que tu vai escrever sobre algo que tu não sabe? Não, tem gente que faz isso, mas aí depois vai ter que responder, tem que até que responder na justiça por isso. Exatamente. E também, né, tem muitos, e eu gostaria de finalizar com uma coisa que eu acho muito interessante, né? As pessoas, muitas vezes, elas falam, botam no Instagram o que elas fazem no trabalho, certo? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de separar
quem elas são, de o que elas são. Eu, Natália, sou a inconstância dos fatores que configuram o cosmos. Isso significa que eu sou a mudança, a transcendência, que eu vivo querendo mudar, adquirir novos conhecimentos e me aperfeiçoar. E por isso eu vou percorrer diversos caminhos. Uhum. Agora, ser escritor e palestrante é o que eu faço como trabalho. É claro que quem eu sou influencia o que eu faço. Só que isso são fatores distintos. E agora eu pergunto para todos vocês, e para você também, para todo mundo que está nos assistindo. Quem vocês são e quem vocês querem se tornar? E a que preço vocês estão dispostos a pagar por isso? Olha, é uma pergunta bem profunda, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente acha que tem uma resposta e muitas vezes não é aquilo. É completamente diferente e a vida vai às vezes nos levando para outros caminhos, né? É claro que a gente tem um princípio do que quer fazer na vida, mas às vezes a vida surpreende a gente, né? A gente acha às vezes né? Que tem controle sobre a vida, mas a gente não tem controle nem sobre nós mesmos. A gente pode ter controle sobre as nossas ações, mas sobre o que o outro como o outro vai reagir, o que vai acontecer, como diz o ditado popular, né? A Deus pertence. Então, não tem como a gente saber. Mas com certeza, acho que isso é uma coisa que muita gente deve pensar quando chega em casa, deita a sua cabeça no travesseiro, deve pensar aonde eu quero chegar, né? Sim, exatamente isso. E é muito importante que a gente tenha bem claro que a vida é fluida. Ela não é constante, a nossa maneira de pensar, nossas experiências, conhecer novas culturas, novas formas de pensar. Tudo isso faz com que a gente mude. Eu mudei muito durante a Olimpíada de Filosofia, a primeira Olimpíada de Filosofia da América Latina, porque eu não tive contato só com os melhores estudantes de filosofia da América Latina, mas também tinha outras pessoas de outros países. Sim. Então a gente teve muita diversidade, tanto que a gente não conseguiu chegar num consenso sobre as questões da Olimpíada. Não teve consenso. Nossa. Entende? Então, assim, é muito importante que a gente pense assim, sabe? Pense muito bem naquilo que ocupa a maior parte dos teus pensamentos. Pense muito bem naquilo que ocupa a maior parte dos teus pensamentos, das tuas ações, porque aquilo que você faz, dedicando a sua vida, é que determina quem você é e o que você irá se tornar. Nath, pra gente continuar no assunto do teu livro, né? Como é que surgiu, então, essa inspiração tua, né? Pra escrever o Elixir da Humanidade? Aliás, por que esse título, o Elixir da Humanidade? E também detalhes de como foi até publicar esse livro, até porque tu também nos disse que foi uma dificuldade, né? Até chegar à publicação do livro. Conta um pouquinho pra gente esses detalhes. Bom, isso também responde a tua outra pergunta, né? Que tu fez anteriormente para mim. Acontece o seguinte, na minha geração, pelo menos, né? Tu tinha que fazer faculdade para conseguir ser alguém na vida. Uhum. Sem faculdade, tu não é nada. Ah, meu avô fez faculdade, meu pai fez faculdade, então eu tenho que fazer faculdade. Tipo isso. Acontece é que nós precisamos entender que existe um grande preconceito com relação a sair do convencional. O ser humano tem uma tendência muito grande para a inércia. Então, tudo aquilo que é diferente do que ele está habituado soa ameaçador. A psicologia explica muito isso. Então, quando eu tinha 16 anos, eu chegava para as pessoas dizendo que queria ser escritora, eu ouvia que por eu não ter uma formação de faculdade, e nem poderia, quem é que vai te aceitar com 16 anos sem concluir o ensino médio? Exato. Sabe? Não tem como. Então, assim, a maior parte do meu livro foi escrita com 16 anos, eu não precisei de faculdade nem curso para escrever ele, porque nessa questão de escrever este livro, falava mais sobre a criatividade. Isso não não faz parte do teste de QI, é um outro tipo de inteligência. O Elixir da Humanidade, ele fala sobre a felicidade.
né, sobre o que seria, de fato ela existe, todos, todas podem obtê-la, de fato é real ou não passa de mais uma idealização social, uma utopia, mais uma construção criada pela humanidade para tentar dar sentido e valor à nossa existência? Vamos descobrir. Pois então, a palavra o elixir, antes que algum professor da engenharia química, foi um dos cursos que eu comecei, mas não terminei, vem até aqui me fuzilar e dizer que eu estou defendendo a alquimia, tá? Não, isso aqui não tem nada a ver com a alquimia, não. É que o elixir, se tu for pesquisar a definição, significa um prolongamento da vida. Um dos significados, né? Que eu não vou me explanar muito em decorrência do nosso tempo. E, no caso, o elixir, no título do meu livro, significaria um prolongamento. Por exemplo, a pedra filosofal. Ela fazia com que houvesse um prolongamento da vida. Nós sabemos que isso é um mito. É claro que tem pessoas que acreditam nisso. Mas, o que acontece? Diante do fato de nós não termos uma pedra filosofal, podemos, de outras formas, talvez, criar um prolongamento para, talvez, a felicidade, nossa qualidade de vida, o fato de nós seguirmos os ensinamentos de Sócrates, de buscarmos conhecimento, só mostra que a expectativa de vida humana vem aumentando. E muito, né? Muito. A qualidade de vida também. Mas assim também, a expectativa de vida também aumentou muito pela questão dos remédios, né? Porque assim, hoje em dia tem remédio para hipertensão, tem remédio para diabetes, tem, enfim. Antigamente já não tinha, né? Então as pessoas acabavam morrendo antes, né? Muito jovens, justamente por essa falta de medicamentos, né? Hoje em dia, claro, ainda bem que a medicina avançou e a gente tem todo esse aporte, né? Sim, certamente. Isso se deve novamente ao pensamento crítico e ao fato de nós não nos deixarmos influenciar pelo que nos é imposto. Tem que ser assim, dessa forma, tem que fazer faculdade ou não, ou no caso desse movimento aí, não tem que fazer faculdade. Bom, isso é relativo, depende. O que tu quer fazer da tua vida? Aí sim, a gente pode dizer se tu tem que estudar, ir para um caminho mais tradicional ou a fazer algo mais informal. Sim. Então, essa questão de preconceito e de discriminação, ela é muito... Ela faz com que as pessoas tenham pensamentos, assim, muito, digamos, errôneos, né? Sobre essas questões. Porque é muito relativo. Sim. E tu acha, assim, porque assim, ó, a gente ouve muito, né? Quando se fala em filosofia, as pessoas dizem muito assim, mas a pessoa que é filósofa ou que é filósofo, eles viajam muito, eles não chegam a uma conclusão de algo, eles não são objetivos. O que tu diria para essas pessoas que pensam dessa forma? Que acham que os filósofos não são objetivos, que as ideias são muito complexas, é difícil de entender, é difícil de compreender. Como é que se compreende a filosofia? Eu digo para a grande população nossa, né, que está nos assistindo agora, que talvez tenha essa dúvida e esse pensamento. Como se desmistificar isso? Eu diria o seguinte, que assim como você mencionou, um fator bem interessante, né, que a evolução, né, com relação aos tratamentos para uma série de doenças, né, na filosofia, ou pelo menos eu ajo dessa forma, não sou filósofa, não me considero filósofa, mas enfim, assim como a medicina está sempre avançando, a filosofia também está sempre mudando, porque ela tem um pensamento crítico, então as ideias estão em constante transformação. Elas não são algo imutável. Inclusive, daqui a alguns anos, muito do que a gente considera como verdade vai ser tratado como uma mentira, como algo que foi errado da nossa parte, para não chamar a gente de burro, né? O que tu acha que no futuro vai ser tratado como algo, nossa senhora, mas eles fizeram isso nessa época. O que tu acha? Quais temas tu acha? Eu acho muito desnecessário essa vontade que algumas pessoas têm de impor aquilo que funciona para elas
de acordo com as suas experiências e vivências pessoais, e impor para os outros aquilo que funcionou para elas e dizer assim, esse é o único caminho que serve. Uhum. Tu colocaria nisso a religião? Porque às vezes a gente tem muito nessa questão, né? A religião traz muita certeza, né? Que a certeza acaba acalmando o coração e a alma das pessoas. Tu acha que isso entra também, a religião entra? Ou assim, tu como escritora, né, que faz essa parte de filosofia, né, coloca a filosofia ou a filosofia do que tu pensa dentro do livro. Tu acredita que a religião e a filosofia podem caminhar juntas ou não? Elas são como se fosse água e azeite, né, água e óleo. Elas não se misturam. Acontece que a filosofia, né, ela sempre busca saber aquilo que... desvendar os mistérios do cosmos. Uhum. Já a religião, por exemplo, eu vou citar, sei lá, pode ser qualquer uma, né? Elas têm o livro sagrado deles, ou... A Bíblia. Pode ser a Bíblia, pode ser o Alcorão, pode ser qualquer uma, né? Sim, sim. Mas elas costumam levar a sério aquilo que foi escrito há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. E a gente não vê gente modificando a Bíblia, atualizando a Bíblia, fazendo novas edições da Bíblia de forma diferente, dizendo assim, vamos aqui em tal versículo, não, isso não está correto. Tá. Não, isso não acontece para quem é religioso. Sim. Ou então há uma conduta diferente de quem tem um pensamento crítico. Tá? Porque quem tem um pensamento crítico, eu posso te dizer o seguinte, eu posso te dizer, sei lá, daqui no meu segundo livro, que eu odeio o meu primeiro, tá? Que eu discordar de tudo que eu escrevi, tá? Um filósofo faria isso. Uma mudança de pensamento e de perspectiva. Sim, poderia. Eu poderia também chegar e dizer que tudo que eu falei aqui nesse podcast... depois de anos, depois de reflexão, eu achar que eu fui muito burra. E com certeza isso vai acontecer, sabe? Olha, a entrevista tá maravilhosa, então com certeza daqui a 5, 10 anos tu vai ver isso, tu vai dizer, que legal que foi aquele papo, né? Não, então... é que tem pessoas, né, que são muito perfeccionistas, né? Aí é uma questão... Sabe que eu digo o seguinte também, né? A gente pode entrar pela parte também de horóscopo, né? Tem gente... Eu não sei qual é o teu signo. Que tal tu chutar e... Não, vai demorar muito. Virginiana? Não. Não? Não, eu sou de câncer, mas eu não tenho nenhuma característica daquele signo. Pode ser muito por causa do mapa astral, né? O mapa astral é algo que interfere bastante. Mas enfim, depois do lançamento ou durante o lançamento, tu teve muitos haters, como é que tu lidou com isso? Porque a exposição em rede social é algo muito complicado hoje em dia, né? As pessoas são atacadas por nada, simplesmente por existirem. Como é que tu lidou com isso? Porque deve ter sido um baque, né? Algo muito forte, alguém chegar lá e comentar, não, nossa, mas teu livro é ruim, é isso, é aquilo. Como é que tu lidou? Como é que tu sentiu isso? Isso foi muito esquisito pra mim, mas muito esquisito mesmo, porque eu achava que iriam odiar meu livro e que ele nem seria publicado, mas eu nunca tive nenhum hater. Nenhum hater. Que bom. O máximo que chegou, eu nem sei se isso dá pra considerar de hater, mas assim, olha, o máximo que chegou foi um aluno de direito, né, dizer que que se recusou a continuar a ler o meu livro porque ele achou muito complexo e que ele não ia perder o tempo dele lendo um livro tão complexo, que ele só dedicou tanta energia para fazer isso quando ele leu Nietzsche, Além do Bem e do Mal. Mas eu só fiz isso porque era Nietzsche. Mas daí eu fiquei meio assim, como é que eu vou responder de uma forma para essa pessoa? Daí eu olhei assim, olha só, quem tu conhece, pode ser de qualquer área do conhecimento humano, tá? Que ficou mundialmente reconhecido em início de carreira. Eu não conheço ninguém.
É difícil, realmente. Bill difícil. Gates conseguiu no início da carreira? Bem no início, não. Pois é isso que eu estou falando. Muito menos o Jobs. Demorou uns 4, 5 anos pra ele, né, crescer ali a Apple. Pois é. Então, assim, olha, por exemplo, na área da escrita, Paulo Coelho ficou bilionário da noite pro dia, no primeiro livro que ele lançou? Não, demorou, até ele só alavancou com o Alquimista, até lá ele lançou outros livros, né? Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico e Pai Pobre, por exemplo, o livro, eu achei bizarra as respostas das editoras que ele levou o livro, porque é o seguinte... Eles disseram que um homem que era pobre e chegou a ser bilionário não entendia nada de finanças. Então, se ele não entendesse nada de finanças, ele não teria chegado tão longe, né? Então, assim, ele teve a iniciativa, né? Já que ninguém queria publicar o trabalho dele, na minha opinião, isso foi uma tremenda estupidez. Que eu acho o livro maravilhoso. Mas, enfim... ele publicou de forma independente e hoje é um best-seller. Ninguém... A gente tem vários exemplos disso, né? A gente pode falar, por exemplo, a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Sim. Ela foi negada diversas vezes. Aí uma editora lá pequenininha deu a grande oportunidade da vida dela. Ela publicou Harry Potter e agora a gente vê que é um sucesso imenso, né, que gera cada vez mais continuações e segue a história, né? Então, pra te ver que a gente sempre tem que dar uma oportunidade, né, abrir uma porta, abrir uma janela ali pra pessoa, né? E, Nath, vamos pra uma questão aqui, acho que completamente filosófica do nosso papo. Pra ti, na tua visão, eu sei que é uma pergunta bem difícil de definir, porque isso que eu vou perguntar é muito complexo. Mas, assim... O que é a vida? Bom, se tu perguntar para um biólogo... É pra ti. Tá, o que é a vida? Ele vai te dizer que a vida é uma molécula autorreplicativa, tá? Que até um experimento de Stanley Miller, por exemplo, que tinha como finalidade comprovar como surgiu a vida na Terra primitiva, falava que no momento que tu conseguisse criar a primeira molécula autorreplicativa, tu criaria o que chamamos de vida. Ok, tá. Isso é biologia, é química, é medicina, etc, etc. Só que, se tu quiser falar de algo filosófico a respeito da vida, eu diria que se tu perguntar isso para muitos filósofos, tu vai ter digamos, um banquete, como era de Platão, vai ter cada um dando sua opinião. Mas qual é a tua ideia? Bom, a minha ideia é que a vida... isso vai soar pesado. Não, mas aqui é pra gente, realmente é isso, é conversar, né? Enfim. É que a vida pra mim é algo muito subjetivo. A vida é algo muito complexo e que está muito além da compreensão e da capacitação humana. E o que nós chamamos de vida é aquilo que nós achamos que é. E o ser humano só conhece 2% do universo conhecido. 98% é matéria escura e a gente só sabe que existe porque está movimentando galáxias. Então, eu acho que essa pergunta não tem uma resposta devido à ignorância catastrófica e massiva da humanidade. E quando eu falo humanidade, eu não estou me isentando disso, não. Eu não estou em nenhum momento dizendo que eu sou um ser iluminado. Longe disso. Se tu pudesse resumir a filosofia em uma frase, seria: a filosofia é um estudo aonde não há certeza de absolutamente nada? Posso pegar? Eu diria que a filosofia é mais do que um hábito reflexivo. É uma forma de ser, um fascínio magnânimo, uma busca insaciável pelas respostas ocultadas pelos vastos mistérios que a incompletude do conhecimento proporciona. Certo. E a gente tá chegando ao fim, né, aqui do nosso podcast, né, mas enfim, a gente tem uns minutinhos, então a gente vai aproveitar para nesse tempo a gente colocar
as pautas, as perguntas mais profundas, né, que a gente possa colocar aqui no nosso podcast. Qual tu acha pro futuro, né, enxergando o futuro, qual tu acha que vai ser o futuro da filosofia? Cada vez mais essa questão de evolução, o que que tu vislumbra para esse futuro? O que que tu enxerga para esse futuro da filosofia, desse estudo de análise da vida, do cotidiano humano? Tu acha que a gente vai evoluir mais ou não? Ou vai acontecer que nem esse prognóstico que está acontecendo, de que o ser humano cada vez mais vai declinar na questão mental, na questão de inteligência, de conhecimento? Qual é a tua visão sobre isso? Eu diria que isso não tem uma resposta única devido à diversidade humana. Uhum. Porque existem pessoas que estão sempre tentando se aprimorar e sempre farão isso. Sim. E se isso acontecer, nós teremos melhores qualidades de vida, assim como essas pessoas. E o que acontecerá? Nós teremos uma evolução das nossas condições sociais e melhorias sociais para diversas áreas. Na verdade, eu diria para quase todas. Mas assim... E também, mas se tu pegar uma pessoa que tem muito preconceito, que é mente fechada, ela vai... sabe aquela pessoa que bate a caneta, assim? É isso que a pessoa pensa isso, mas assim... É o que ela pensa, é o que ela acha. Ela pensa isso e não interessa o quantas vezes tu coloque fatos inegáveis na frente dela, ela vai continuar batendo na mesma tecla. Então, são pessoas que vão barrar o conhecimento. Então, a filosofia, ela não tem uma margem crescente de conhecimento de forma total. Isso não ocorre. Então, a gente tem que ver quem é que tem mais relevância, quem é que tem mais poder. Porque tem um livro, né, que é chamado Tolbe e Filho, né, que fala sobre que a verdadeira... agora falando assim de uma coisa que realmente influencia a sociedade capitalista, né, que é o que nós vivemos, né? Sim. Que... o verdadeiro valor do dinheiro não é medido, mensurado em quantidade, mas em poder. Então, eu diria, a filosofia, na questão com relação à filosofia, quem tem mais poder de influência para dar voz para a ignorância ou para a evolução? A evolução, o pensamento crítico, é de interesse dos maiores líderes de maior poder econômico e de maior capital? Não que a gente vê, né? Porque o investimento em educação no Brasil, né? Isso a gente vê isso. Isso é extremo. Então, isso dá... A gente pode fazer especulações a respeito disso, né? Sim. E, de fato, nós temos dados que comprovam isso. E, infelizmente, nós não temos boas notícias em diversas áreas. Mas isso não quer dizer que todo ser humano seja assim. Porque se todo ser humano fosse... a gente não teria chegado tão longe no sentido tecnológico. Com certeza. Porque, por exemplo, há muito tempo atrás, só quem era altamente rico teria acesso à educação. Hoje em dia melhorou isso muito, né? O acesso à educação, a gente tem, enfim, muitas plataformas de acesso para as populações de classe de renda, né, mais baixa, que podem entrar na faculdade, né? Podem estudar. Antigamente a gente tinha um índice de analfabetismo no Brasil gigantesco, né? Sim. E também com relação ao que tu mencionou a respeito, né, da questão ali da educação, eu acho que ela é, já dando spoiler do segundo livro, Opa! A educação não tô falando só do Brasil, mas a educação tá uma bosta. Isso vai gerar corte, hein? Isso vai gerar corte. Essa parte da Natália falando assim que educação no Brasil... Eu não posso repetir porque, né? Em respeito aos nossos espectadores. Mas, assim, realmente, a educação no Brasil precisa de muita melhoria. E não é de hoje, né? Melhorou. Mas... Sim, de décadas pra cá, a educação no Brasil melhorou. Mas precisa melhorar mais, né? Sim, certamente. É que, infelizmente, né, na nossa
Por estatística, 52% das pessoas que estão em universidade abandonaram o curso ou então trocaram. Então, nós somos forçados a tomar a decisão sobre o que fazer ou o que cursar, se caso queiramos fazer faculdade. Estou me incluindo nisso. É muito feito de uma forma leviana, sem ter o preparo inicial para isso. A gente sai do colégio sem saber pagar uma conta. A gente não tem educação financeira, a gente não tem a educação economia emocional. doméstica. A gente não tem o preparo para o que a gente realmente precisa saber para cuidar da vida. E o que tu acha? Por que tu acha, né? Porque tu falou que a educação no Brasil tem esses problemas todos, né? Por que tu acha que tem esses problemas? O que falta na educação brasileira, na tua opinião? Não é de interesse. Isso aí. Ai, meu Deus. Não é de a verdade, infelizmente, é que não é de interesse das pessoas que têm maior influência e poder que a população tenha um pensamento como o de Sócrates, crítico e analítico. Porque no momento que tu quer me impor as tuas vontades, e eu reflito e penso que elas não são convenientes para mim, ou não são boas para a maior parte da população, e eu digo não para ti, tu vai me negar a instrução, tu vai me negar que eu tenho esse pensamento, e não só a mim, mas outras pessoas também, e vão dizer e tu vai dizer talvez que eu seja um termo pejorativo, que eu agora vou dizer que é louca, né, que na psiquiatria tu não pode falar esse termo que é pejorativo. Sim, com certeza. Mas enfim, que eu estou mentindo, que eu estou tentando manipular, enganar a sociedade, né? E então não é de interesse das pessoas que têm maior poder que a população seja instruída. Porque quando a população... Por isso que eu acho que tem que ter uma revolução na educação. Porque se não tiver, o que vai acontecer? Nós vamos ter muitas dificuldades, né? Por exemplo, não é de interesse público não é de interesse dos maiores líderes de sociedade que nós tenhamos instrução, porque daí vocês não vão conseguir manipular. E a maior parte da população aqui do Brasil é pobre, não tem acesso à educação de qualidade, às vezes não tem nem o que comer. Então, no momento que tu dá uma qualidade de vida, instrução educacional de qualidade, tu não vai conseguir ter controle sobre tanta gente. Tu não vai conseguir manter político corrupto no poder. Tu não vai conseguir ter uma empresa que trabalha e lida com o trabalho escravo, que usa isso. Tu não vai conseguir fazer isso. A não ser que tu seja psicopata, né? Que tu tenha uma deficiência do sistema límbico do cérebro que tu é incapaz... Aí já é um outro caso, né? Já é um outro caso. Bom, Nath, pra gente fechar, pra gente encerrar esse nosso papo, que passou super rápido, né? Para quem se interessa por a questão filosófica, né, pela filosofia, mas ainda não entrou, né, não mergulhou na filosofia, qual conselho ou qual livro que tu daria como conselho ou como dica, né, para essa pessoa começar, iniciar na filosofia? Nossa, agora eu acho que primeiro a pessoa teria que ter interesse sobre a filosofia. Mas ela tendo interesse. Isso, tá. Se ela tem o interesse, então... eu pressuponho que ela vá estudar filosofia e ver diversos filósofos, as histórias deles e os seus ensinamentos, né? Mas eu gostaria... Bom, eu citar o Banquete de Platão, que é meu livro preferido desde 16 anos, e agora passou 16 anos e eu ainda continuo, né? Sim. Mas, enfim, eu diria o Banquete de Platão, eu diria a Apologia de Sócrates, eu diria Fédon e a República de Platão, porque Platão, ele na República, ele foi um cidadão à frente do seu tempo, inclusive em questões, assim, muito intrigantes. E que geravam melhorias para a sociedade e diminuíam o preconceito, tá? Sim. Platão, ele dizia que não era um homem ou uma mulher que deveria fazer uma atividade em especial.
Mas quem é mais qualificado para fazer? Pouco me importa se tu é homem ou mulher, eu quero uma pessoa qualificada, tá? Até isso então eu acho que no momento que a gente preza pelo saber e validar quem conhece, tem conhecimento, a gente já tem um grande avanço na nossa sociedade. Sim. E isso obliteraria muitos preconceitos e muitas discriminações. Isso ajudaria muito a qualidade de vida das pessoas. Então tá, eu agradeço a Natália Cortiço, né, que veio aqui, escritora, lançou aqui, relembrando o nosso público, né, que lançou o Elixir da Humanidade, esse livro que fala sobre felicidade. E também agora tu vai lançar, temos data ou não para o segundo livro? Não, ele não está sendo concluído ainda. Ainda não. Porque ele é um livro bem polêmico. Fala sobre o quê? Fala sobre diversos assuntos, ele dá continuidade a esse primeiro para chegar a um outro ponto. E ele... É uma continuação, então. Não. No início, ele fala um pouquinho do primeiro, corrigindo alguns erros que eu cometi no primeiro, para chegar a um outro ponto, a uma conclusão de que a sociedade atual, com as condições que ela coloca, incluindo o sistema educacional, incluindo o meio que nós vivemos, ele muitas vezes não fornecem os recursos para que nós enlacemos a felicidade. Certinho, então. Bom, então a gente fica no aguardo desse segundo livro da Nath e com certeza, claro, será uma honra te receber aqui de novo para falar sobre o segundo livro. Eu agradeço a Natália por ter vindo aqui no nosso Líderes de Sucesso. Nath, as tuas redes sociais? Bom, minhas redes sociais, né? Bom, tem aqui no cartão. Tá. Eu fiz um cartão e até inventei ali um logo para mim, né? Mas enfim, tem o Instagram, que é Natália, com TH, ponto Cortiço. Cortiço? Né? Que é a do Instagram, né? Bota isso que tu acha, mas eu tenho que fazer uma ressalva muito séria. Já hackearam a minha conta muitas e muitas vezes. Então, se alguém pedir Pix, alguma coisa semelhante... Golpes. Vocês, por favor, denunciem, né? Que isso? Ficar hackeando, se aproveitando da ignorância, da ingenuidade. Toma lá da cá não dá, né? Toma lá da cá não dá. Cutuca a onça, depois fica reclamando que ela te mordeu, ó. É isso aí, então. Então, muito obrigado por nos acompanhar aqui no Líderes de Sucesso. De novo, aquele mesmo pedido que a gente sempre faz aqui no Líderes. O seu like, se inscreva aqui no canal, entre nas nossas redes sociais do Líder de Sucesso no Instagram. Temos agora também o nosso canal no TikTok e nos acompanhe aqui na nossa Fórmula Digital. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar. É cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.